Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje vamos trabalhar essa blusa, uma blusa confeccionada para iniciantes. É uma blusa super fácil e bem rápida de ser confeccionada. Mas antes de começar a aula, eu vou convidar você, que ainda não é inscrito aqui no canal, para que você se inscreva e receba aulas e dicas como essa toda semana. Ative o sininho e, se você gostar da aula, aproveite para deixar o joinha e compartilhar o vídeo com seus amigos. Para trabalhar a blusa, eu vou usar o fio verão da Círculo. Você ainda pode usar o fio Charme, o fio neon ou o jeans light, caso queira fazer a substituição do fio verão. Essa cor que eu estou mostrando para vocês é a 5669 e a cor que eu usei para a confecção da blusa é o 2194, esse tom de azul. Ainda vou usar a agulha para crochê número 3. A blusa é composta por 2 quadrados, parte da frente e parte de trás. Ambos os quadrados, eles são confeccionados da mesma forma. Então, vou começar aqui o primeiro, fazendo o anel mágico, deixo a pontinha que eu não vou usar de frente para mim, dou uma volta completa nos 2 dedos e puxo o fio que caiu lá para trás por dentro do anel. Aqui eu seguro, ele fica no formato de uma letra O e eu já subo 3 correntinhas. Essas 3 correntes eu já vou contar como primeiro ponto. Puxo um pouquinho para fechar o anel, já que eu não preciso de uma abertura tão grande. E vou trabalhar até completar 4 pontos. Então, aqui são 2, 3 e 4. 4 pontos altos. Faço 3 correntes, volto dentro do anel e faço mais 4 pontos altos. Eu trabalho 4 blocos com 4 pontos altos cada, separados por 3 correntinhas. Então, terminei os 4 pontos, faço as 3 correntes, volto dentro do anel e trabalho 4 pontos altos. Depois, 3 correntes, trabalho dentro do anel, mais 4 pontos altos. Ficaremos com 4 bloquinhos. 1, 2, 3 e o quarto que eu ainda faço depois para finalizar essa primeira carreira. Completei os 4 bloquinhos, aqui no final eu faço as 3 correntes e conto lá no primeiro ponto 1, 2, 3 correntinhas. E eu fecho com ponto baixíssimo. Essa pontinha inicial eu arremato lá no final. E agora, eu trabalho pontos baixíssimos em cima do bloco para ficar lá no espaço das correntinhas. Eu venho até o último ponto, porque aqui eu trabalho um ponto de cada lado, no último ponto do bloco e no primeiro do outro lado. Depois que eu fiz as 3 correntinhas, eu vou completar esse bloco dentro do espaço das correntinhas, trabalhando até completar os 4 pontos. 1 em cima do bloco e 3 no espaço das correntes. Faço 3 correntinhas, 3 pontos no espaço das correntes e 1 ponto sobre o primeiro ponto do bloco. Fiz os 3, venho no primeiro ponto do bloco e trabalho um ponto alto para completar os 4 pontos no total.
Depois disso, faço 2 correntinhas de separação, um ponto sobre o último ponto do bloco, faço os 3 pontos até completar o bloquinho com os 4 pontos, depois 3 correntinhas, 3 pontos dentro de um espaço das correntes aqui de base no canto e um ponto sobre o primeiro ponto do bloco. Ficaremos com 4 cantos, sendo que eles têm 4 pontos altos, 3 correntes e 4 pontos altos. Para passar de um canto para o outro, eu faço 2 correntinhas de separação. Já finalizei o quadrado, tem os 4 cantos, faço as 2 correntinhas e conto lá no primeiro ponto. 1, 2, 3 correntes e fecho com um ponto baixíssimo. Sempre que eu vou iniciar a carreira, uma nova carreira, eu venho caminhando com pontos baixíssimos até ficar no espaço das correntinhas. Um ponto antes, eu faço o meu primeiro ponto e trabalho canto sobre canto, ou seja, leque sobre leque. Teremos sempre aqui, em cada um dos 4 cantos, 4 pontos, 3 correntes e 4 pontos. E agora, eu começo a formar as laterais. Como teremos sempre fazendo o primeiro e o último ponto em cima do bloquinho de base. Teremos, então, um quadrado, onde vamos formar as 4 laterais. Aqui na lateral, eu vou trabalhar sempre fazendo 2 correntes, um ponto alto no último ponto do bloco, 2 correntes, um ponto alto no primeiro ponto do bloco, 2 correntes e depois trabalho o canto. Um ponto alto no primeiro ponto, 3 pontos altos para formar o bloquinho com os 4, 3 correntinhas de separação e novamente trabalho até completar os 4 pontos. Formando a lateral do quadrado, sempre 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes e assim por diante. Aqui vai aumentando sempre o espaço para formar a base do quadrado, crescendo carreira a carreira. Carreira finalizada. Tenho 2 pontos altos separados por 2 correntinhas cada nas laterais. O canto sempre da mesma forma. O leque com 4 pontos, 3 correntes e 4 pontos altos. A mesma forma, para começar o trabalho, eu sempre venho com pontos baixíssimos até o último ponto do bloquinho aqui desse lado e trabalho canto sobre canto, bloquinho com 4 pontos, 3 correntes e 4 pontos. 1, 2, 3 e um pontinho sobre o bloco. Eu tenho 2 pontos na lateral. Em cada carreira, nascem 2 pontos a mais. Sempre no último ponto aqui do bloco e no primeiro lá do outro lado. Em ambos os lados, eu sempre ganho 2 pontos a mais por carreira. Então, venho, faço as 2 correntinhas e o ponto alto no último ponto do bloquinho aqui do leque, 2 correntinhas, ponto alto
sobre ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto, sobre ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto, sobre ponto alto, aqui no primeiro ponto do bloco desse lado. 2 correntinhas e faço o leque, igual às carreiras anteriores. Então, olha só, aqui eu tinha 2, agora eu fico com 4, na próxima com 6, 8, 10, 12, e assim por diante, formando o quadrado até completar 20 carreiras no total. Já completei as 20 carreiras, então tenho uma das partes já finalizada. Aqui no final, eu corto o fio, deixo mais ou menos uns 15 centímetros para arremate e posso puxar esse fio. Venho aqui no lado avesso, no próximo pontinho, busco o fio, trazendo ele aqui para trás, passo por dentro da laçadinha de um dos pontos, formo uma nova laçada e passo o fio por dentro. Eu vou deixar ele aqui na espera para arrematar no final. E agora, eu vou fazer uma repetição, ou seja, eu vou fazer outro quadrado como esse. Só que esse segundo quadrado, eu faço 19 carreiras, porque na carreira de número 20, já vamos trabalhar a costura e fazendo a emenda das duas partes, frente e costas. Então, trabalho até completar as 19 carreiras no segundo quadrado e volto dando continuidade, já indo para a parte da montagem. Tenho aqui o meu primeiro quadrado, virei o avesso de frente para mim, e vocês vão ver que eu tenho 2 marcadores. Esse marcador corresponde à altura, o tamanho da abertura da cava. Eu contei 18 espaços, então tenho o leque, comecei a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante até chegar em 18 espaços. Coloquei o marcador aqui no espaço de número 18. E do outro lado, a mesma coisa. Deixo o leque e inicio a contagem. 1, 2, 3, contando aqui o espacinho. 4, 5, 6, até completar os 18. Por que eu coloco o marcador? Porque essa parte de um lado e do outro, eu deixo como a abertura da parte da cava. A parte de cima do decote também, mas ali eu vou costurar só um pouquinho, né, fazer a união, a emenda, então eu já vou fazendo e mostrando para vocês. Aqui eu tenho 19 carreiras no segundo quadrado, e eu já deixo ele virado avesso, com avesso das partes, o quadrado da frente com o direito para mim. E começo a trabalhar o leque. Normalmente, aqui eu faço os 4 pontos, um em cima do ponto do bloco e 3 dentro do espaço. Quando eu vou fazer as 3 correntes, eu faço uma correntinha e já venho lá no leque que eu tenho na parte de trás, o quadrado que está atrás, e faço um ponto baixo, uma correntinha e volto no leque do quadrado que está à frente e completo os 4 pontos do leque. Completei os pontos do leque, agora eu venho no quadrado que está atrás,
No último pontinho dos 4, faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, venho aqui na parte da frente, onde eu tenho o último ponto, faço um ponto alto. Volto lá sobre o ponto alto depois do leque e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, venho no ponto que está à frente e trabalho ponto alto sobre ponto alto. Volto lá no quadrado que está atrás e faço um ponto baixo sobre o ponto alto de base. Então, eu fico aqui com a costura já prontinha e eu vou costurar por 3 pontos só. Então, fiz aqui 1, 2, 3. Venho no que está atrás e faço um ponto baixo. Prontinho, eu já tenho aqui a costura, ó, ele fica como se fosse uma carreira virada para outra, e essa parte já fica prontinha. Agora, eu vou trabalhar só o quadrado que está à frente. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Por quê? Essa parte é a parte do decote, que vai ser um decote canoa, um decote reto. Quando restarem os 3 últimos pontos, eu paro, porque eu vou fazer novamente a costura aí do lado esquerdo, o lado do segundo ombro. Como eu fiz a costura do primeiro, faremos a costura do segundo. Já estou quase chegando aqui ao final do bloquinho. Então, venho, tenho os 3 pontos, eu faço esse ponto, porque aqui eu tenho que observar o seguinte, eu costurei lá, fiz a emenda de 3 partes, 3 pontos altos. Aqui, eu já fiz esse que seria o terceiro, só que aqui vai nascer outro ponto, então, eu conto 1, 2, e o terceiro é o que nasce aqui. Então, dá bem certinho a união. Então, 2 pontos que já estão aqui na base e o outro que nasce em cima do primeiro ponto do bloco. Então, aqui tem dos 2 pontos, eu faço o primeiro dos 2 e venho no terceiro aqui desse lado, ó, contando da esquerda para a direita, 1, 2, 3. Fiz a costura, um ponto baixo, 2 correntinhas, venho no próximo. Trabalho um ponto alto, volto no ponto alto que está atrás, um ponto baixo. 2 correntinhas. Um ponto alto. No primeiro ponto do bloco. Venho no ponto alto que está atrás e faço um ponto baixo. Venho aqui sobre o último ponto do bloquinho, faço um ponto alto. Volto no quadrado que está atrás e faço um ponto baixo no primeiro ponto do bloquinho. E trabalho os 3 pontos para completar o bloco com os 4 pontos altos. Uma correntinha
um ponto baixo bem no cantinho, uma correntinha, e aqui eu vou descer a carreira sem fazer a união até chegar no marcador, ó. Então, faço os 4 pontos e continuo o trabalhado como as carreiras anteriores, 2 correntinhas e o ponto alto, 2 correntinhas e o ponto alto, porque já que eu tenho a costura já prontinha dos 2 ombros, agora eu desço a abertura da cava, trabalhando a carreira de número 20 até chegar aqui no bloquinho de número 18, no espacinho, né, de número 18, onde eu coloquei o marcador, deixando essa parte para a abertura da cava. Depois, o restante da lateral, eu vou costurar como eu fiz aqui, tanto de um lado, quanto do outro do ombro. Já desci trabalhando a parte da cava e eu tenho 18 espaços. Aqui no quadrado que está atrás, eu tenho um marcador bem no espaço de número 18. Então, quando eu terminei o espacinho de número 18 desse lado, eu venho após o marcador no primeiro ponto, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e agora sigo fazendo a união, como eu já fiz lá no ombro, ponto alto sobre ponto alto, volto no quadrado que está atrás e sobre o ponto alto correspondente, eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas, volto no quadrado que está à frente, faço um ponto alto. Volto no que está atrás, faço a união com um ponto baixo. E dessa forma, eu trabalho até chegar aqui na parte de baixo, onde eu completo essa carreira de número 20. Chegando aqui na parte de baixo, toda essa base, vamos trabalhar de um lado ao outro, ou seja, de um canto aqui do leque, até chegar no outro só fazendo a carreira de número 20 do quadrado da frente, porque essa parte é a parte de baixo da blusa. Já adiantei a costura, descendo a lateral, depois já fiz toda a parte de baixo, a abertura da blusa, e subi aqui fazendo a costura até chegar no marcador. E aqui, os 18 espaços, assim como do outro lado, formando a cava de um lado, cava do outro, e na parte de cima, a abertura do decote. Aqui onde eu finalizei a carreira, eu já posso dar início à manga. Como eu vou fazer a confecção? Trabalho 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo um pontinho de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, venho, pulo uma correntinha aqui da base, um ponto alto. Uma correntinha, pulo o ponto, um ponto alto. Eu não tenho um número certo de pontos para percorrer a base. Eu sempre vou dar esse espacinho de um ponto. O que eu tenho que fazer é, porque conforme o tamanho, teremos mais espacinhos ou menos, ou de repente eu quero colocar mais pontos para ficar mais franzidinha a minha manga, o babado da manga, então você pode optar. Só que aqui em volta de toda a base, ao redor da cava, eu tenho que manter a mesma quantidade de pontos em uma manga e depois na outra. Então, aqui eu vou contar os meus pontos para repetir o mesmo
lá do outro lado. Então, venho trabalhando. Quando eu chego aqui no espaço, eu tenho 2 correntinhas e um ponto alto. Aqui eu faço da seguinte forma: um ponto alto, uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, no espaço onde eu tenho a corrente, as 2 correntes, eu faço um ponto alto, separo sempre com uma correntinha e depois ponto alto sobre ponto alto. E dessa forma eu trabalho até percorrer chegando aqui na parte de baixo, depois subo fazendo o mesmo trabalhado até chegar aqui no início da carreira. Cheguei ao final da carreira e eu tenho um total de 75 pontos. Aqui não tem problema, eu posso fazer par ou ímpar. Como eu disse, a única preocupação é manter a mesma quantidade de pontos na base das 2 cavas. Aqui no final, uma correntinha e venho aqui no primeiro ponto, conto 1, 2, 3 correntes e fecho com ponto baixíssimo. Daqui para frente, eu trabalho 5 correntinhas, iniciando a carreira, e trabalho ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas de separação. Ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. E vou trabalhar dessa forma por quantas carreiras eu queira. A manga, ela é bem opcional. Eu posso deixar aqui com 2 carreirinhas ou eu posso fazer 4, 5, 6, quantas eu queira para o tamanho do babado. Sempre trabalhando daqui para frente. Faço as 5 correntinhas no início, 3 do ponto e 2 da vira, ponto alto sobre ponto alto e 2 correntes de separação. Chegando aqui no final, ponto alto sobre ponto alto, as 2 correntinhas de separação e fecho com baixíssimo da mesma forma que fizemos na carreira anterior. Continuei trabalhando as carreiras do babado e eu tenho no total 1, 2, 3, 4, 5 carreiras trabalhadas da mesma forma, ponto alto e as 2 correntes de separação. Depois que eu já fiz essa parte do babado, então poderia ter feito menos carreiras, 2, 3, 4, ou até trabalhar mais carreiras para ficar com uma manga mais compridinha. Depois que eu atingi as carreiras no tamanho desejado para a manga da minha blusa, eu faço um acabamento, uma corrente no espaço onde eu tenho as correntinhas, eu faço 2 pontos baixos. Sobre o ponto alto, um ponto baixo. Espaço das correntinhas, 2 pontos baixos. Sobre o ponto alto, um ponto baixo. Então, trabalhando dessa forma até circular toda a base. Depois que eu finalizar esse contorno, eu venho para outra manga e repito o mesmo processo, mantendo a mesma quantidade de pontos da primeira e trabalhando a mesma quantidade de carreiras. Já finalizei a confecção das mangas de um lado e do outro. Ambas fiz com as 5 carreiras e finalizei com uma carreira em ponto baixo e depois eu fiz o mesmo acabamento aqui na parte do decote, fazendo 2 pontos baixos no espaço da correntinha, um ponto baixo sobre o ponto baixo de base. Na parte de baixo, a mesma coisa. Finalizei com uma carreira em pontos baixos. E agora é só cortar as pontinhas e já teremos a peça finalizada.